A história da Igreja Católica é marcada por 2000 anos de perseverança, fé e desafios. Uma instituição que, embora perseguida, leva sua mensagem de fé que ecoa em todos os cantos da terra. Um conceito outrora central, hoje frequentemente envolto em névoa e incompreensão. As indulgências carregam o peso da história de debates acalorados, mas que representam um tesouro espiritual negligenciado. A doutrina e o uso das indulgências vigentes na Igreja Católica há vários séculos encontram sólido apoio na revelação divina, a qual, vindo dos apóstolos, se desenvolve na Igreja sob a assistência do Espírito Santo. Enquanto a Igreja, no decorrer dos séculos, tende para a plenitude da verdade divina, até que se cumpram nelas as palavras de Deus. E desejosa de levar aos cristãos a compreendê-la, a Igreja publicou o Manual das Indulgências do Papa Paulo VI no ano de 1967. Convidamos você a mergulhar fundo neste assunto tão importante para a nossa salvação. No alvorecer da criação, antes das complexidades e das sombras que hoje marcam o nosso mundo, existia uma comunhão, uma ligação direta, pura e harmoniosa entre a humanidade e o Criador. Mas houve uma transgressão que ecoaria através dos milênios, conhecida como o pecado original. O pecado original, nós todos sabemos, o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Os santos doutores da Igreja dizem que foi um pecado de desobediência, mas motivada pela soberba. E Deus deseja a nossa adesão livre ao seu amor, ao seu projeto. E justamente por conta disso é que Deus coloca uma prova. No caso de Adão e Eva, a prova era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus criou Adão e Eva, deu-lhes a sua amizade, deu-lhes a vida no paraíso, mas colocou uma prova. Deste fruto vocês não comerão. A consequência do pecado original é justamente a inclinação que nós temos para tudo aquilo que desagrada a Deus. Essa espécie de fome de pecado que existe em nós mesmos, como São Paulo explica muito bem no capítulo 7º da Carta aos Romanos. Gostaria de ler um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, no número 389, que nos diz assim: a doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso da boa nova de que Jesus é o Salvador de todos os homens, de que todos têm necessidade da salvação e de que a salvação é oferecida a todos graças a Cristo. A igreja que tem o sentido de Cristo sabe bem que não pode tocar-se na revelação do pecado original sem entender contra o mistério de Cristo. Podemos dizer que somos, entre aspas, herdeiros desse pecado a partir de Adão, primeiro pai, mas alcançamos a salvação a partir do novo Adão, que é o Cristo. O homem perdeu os chamados dons préternaturais e aquele estado de santidade e de justiça. São duas palavras que a teologia usa para explicar o pecado original. E então este pecado foi se transmitindo a toda a humanidade. Esse pecado, ele só não tocará a Virgem Maria por um privilégio especialíssimo que é a Imaculada Conceição, quando Jesus, seu divino Filho, para salvar a humanidade, antes de salvar toda a humanidade, salvou a sua própria mãe, impedindo que o pecado a tocasse, a fim de preparar para si uma mãe que fosse digna dele. A Virgem Maria não foi tocada pelo pecado porque ela vestiria de carne e sangue o Verbo eterno de Deus. E o pecado não pode conviver
com Deus. E assim, o único remédio que houve e que há foi a encarnação do Verbo eterno. Ou seja, Deus teve que se fazer homem para assumir os nossos pecados e morrer em castigo deles no alto da cruz. Ele chamou para si o castigo. Jesus levou ao alto da cruz os nossos pecados. Quando alguém comete um pecado mortal, há duas consequências. A culpa, que é o que? A ofensa à majestade infinita de Deus, e temos a pena temporal. O que é a pena temporal? É a consequência que o pecado deixa. Deus é bom, mas Deus é justo. Se ofendemos a Deus, é justo reparar essas ofensas. Acontece que nós, seres humanos, apesar de termos a capacidade de ofender a Deus, não temos a capacidade para apagar esse pecado de proporções infinitas. O processo de conversão continua. E para isso nós temos os diversos modos e meios para crescermos na vida sobrenatural da graça. Por exemplo, os sacramentos. Pelo batismo, recebemos a graça, mas temos uma inclinação para o pecado. O pecado original ele é apagado pelo batismo, mas ele deixa em nós uma marca. E esta marca nos inclina para o mal. O sacramento da confissão também é chamado de segundo batismo, porque o sacramento da confissão limpa os nossos pecados cometidos depois do batismo e reforça em nós a vida da graça. Por exemplo, também, quando nós nos empenhamos no exercício das práticas de piedade, a oração do Santo Terço, a reflexão da Palavra de Deus, quando nós também, por exemplo, nos empenhamos em viver as obras de caridade, no caso, por exemplo, a visita ao enfermo, a assistência aos sofredores, àqueles que passam fome, enfim. Lembremos, por exemplo, as parábolas de Jesus, quando ele, por exemplo, nos mostra o bom samaritano, o exercício da caridade, o cuidado com o próximo. A caridade é o amor. E o pecado, ele é sempre fruto do egoísmo, da falta de amor a Deus, ao próximo, a mim mesmo. Então, na medida em que eu pratico a caridade, eu estou reparando. Alguns vão dizer que essa doutrina católica é um pouco soteriologicamente deficiente, porque a cruz de Jesus é suficiente para pagar, inclusive, por essas nossas penas. É verdade, a cruz de Jesus é suficiente para pagar por todas as penas. Mas fato é que, embora nós recuperemos a graça, nós continuamos inclinados ao pecado. Esse é um fato incontestável. Nós temos a graça, nós temos as provas. Passando pelas provas, nós alcançaremos a aprovação de Deus, não a reprovação divina. Alcançaremos a aprovação de Deus na medida em que, contando com a sua graça e correspondendo à sua graça, vamos cada vez mais cumprindo a sua vontade para conquistar a glória. Desde seus primórdios, a Igreja enfrentou adversidades inimagináveis. No Império Romano, os primeiros cristãos foram alvo de uma perseguição implacável, considerados uma ameaça à ordem estabelecida. Mesmo escondidos em catacumbas, os primeiros cristãos mantiveram viva a sua fé, testemunhando com toda a coragem o que seria para sempre a identidade da Igreja. Durante o período das perseguições, nos primeiros séculos do cristianismo, muitos cristãos mártires eram encarcerados, aguardando o cumprimento de suas sentenças de execução. A doutrina das indulgências tem uma raiz muito antiga na Igreja. Essa raiz, justamente, são os confessores e mártires dos primeiros séculos que, por causa das perseguições, morreram ou sofreram por Nosso Senhor Jesus Cristo.
Para retornar, por assim dizer, ao início, à origem destas chamadas cartas de paz, devemos voltar um pouco o olhar para a origem do cristianismo. Retornar. Olhar para a origem da fé e retornar praticamente às raízes, aquela parte da árvore, por assim dizer, que lhe dá vitalidade. E para nós, esse tempo histórico é a era dos padres da Igreja. É a era em que as primeiras comunidades cristãs viveram com uma grande convicção de sua fé. Eram cristãos que não aceitavam prestar culto aos deuses pagãos e nem prestar culto aos imperadores romanos, que eram considerados deuses. Então estavam presos, aguardando, inclusive, a pena de morte. Porque quem não prestasse culto aos deuses romanos ou não prestasse culto ao imperador, durante muitas perseguições, eram levados, jogados aos leões e etc. Então, esses confessores da fé eram essas pessoas, condenadas praticamente à morte, esperando. Naturalmente, não foram tempos fáceis, porque aquela igreja primitiva, segundo o grande teólogo Yves Congar, chamava-se e chama-se Igreja dos Mártires. A igreja, nos seus primeiros séculos, era muito rigorosa com os pecadores. Então, por exemplo, pessoas que caíam no adultério, ou pessoas que caíam na apostasia, pessoas que cometiam eventuais assassinatos, essas pessoas eram expulsas da igreja. E quando elas vinham e se confessavam, elas tinham que fazer longos anos de penitência pública. Aí surgiu um costume que recebeu o nome de Cartas da Paz. Mas a realidade é que, nas comunidades cristãs, nem todos responderam bem à perseguição. Houve aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor no martírio. Portanto, os chamados mártires, mas houve muitos outros que não responderam, por medo, por fraqueza humana, por falta de convicção, talvez até mesmo na fé cristã. Então, o que os cristãos faziam? Eles iam até os mártires e pediam orações dos mártires, dos confessores da fé, daqueles que estavam presos. E diziam, olha, será que você não poderia substituir essa minha penitência pela sua prisão, pelo seu sacrifício, né? Até pelo seu martírio? Então, os confessores e mártires faziam cartas ao bispo, dizendo que eles assumiam a penitência daquele pecador, pela comunhão dos santos. Portanto, estamos diante de uma tentativa da Igreja de também disciplinar, por assim dizer, a administração do perdão de Deus, digamos assim. Olha que coisa interessante. O sacrifício de um, né, penitência, pagando a penitência do outro. E isso aí foi assim como que uma semente da noção de indulgência. Então, para completar esse caminho de penitência e readmissão na igreja, há a acolhida pelo pároco, pelo bispo. Era uma prática muito interessante vivenciada nesse período da igreja. Então, aí já entendemos o início das indulgências. O século XVI foi marcado por uma grande crise, a Reforma Protestante liderada por Martinho Lutero, que abalou a Europa, acusando principalmente a Igreja Católica de corrupção. No centro de debates ao longo dos séculos, a questão das indulgências merece uma análise aprofundada. É um lugar comum afirmar que Lutero se rebelou contra Roma pelo tema da pregação das indulgências. No entanto, se a gente for observar bem e com mais profundidade, o tema das indulgências foi só a consequência de algo anterior que havia acontecido já na história e teologia de Lutero. Lutero nasce no ano de 1498, numa família de pais católicos. O pai era minerador
e a educação dele foi muito rigorosa. Não poucas vezes havia um clima de bastante superstição em casa, apesar dos pais serem católicos. Era de classe média, os pais tinham como sonho para a vida do seu filho que ele se dedicasse à advocacia. Ele se tornou padre porque um dia ele estava caminhando para a universidade, né? Junto com um amigo, caiu um raio, matou o amigo e ele caiu desfalecido, e ele prometeu para Santa Ana que se ele não morresse naquela hora, ele ia se tornar padre. E como ele não morreu, ele foi ser agostiniano, procurou um mosteiro dos agostinianos e se tornou, mas ele não tinha vocação. Então ele tinha crises tremendas, né, na vida dele. A questão da indulgência era somente uma ponta de um problema que já estava ali no coração de Lutero. Aqui já entra um ponto questionável, que é a questão de uma vocação movida mais pelo temor do que pelo amor. Isso mostra de alguma forma também como era a relação de Lutero com o próprio Senhor. Lutero ingressa na Ordem dos Agostinianos. Durante o tempo de formação, ele teve contato com uma teologia de cunho mais ocamista, né? A filosofia e a teologia que veio a partir daí de Guilherme de Ockham. Qual o papel dessa filosofia e da teologia consequente na formação de Lutero? A filosofia de Guilherme de Ockham, ela tem um certo desprezo pela metafísica, uma certa limitação, pelo menos comparando com a visão de Tomás de Aquino, por exemplo, um grande teólogo, uma visão mais limitada do papel da razão na busca da verdade. E até que um dia ele encontrou uma saída. Na Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, São Paulo fala: o justo vive pela fé. Então, Lutero, que lutava tremendamente com os pecados dele, não conseguia se libertar dos pecados dele. Já sei, basta eu ter fé que eu estou salvo. Posso pecar à vontade, mas se eu tiver fé, o sangue de Cristo como que esconde os meus pecados diante de Deus e eu estou perdoado. Isso vai ter consequência, logicamente, quando a gente se deparar com as pregações acerca das indulgências. Porque as indulgências, dentro da teologia católica, implica esse encontro entre a graça de Deus, a ação salvífica e gratuita da parte do Senhor e a colaboração humana. Aquilo que Santo Agostinho, o fundador da Ordem de Lutero, já dizia, né? Deus qui creavit te sine, non justificabit sine te. O Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Essa é a postura católica. A Reforma Protestante surgiu num contexto bastante complexo da história da Igreja. Era o tempo daqueles papas renascentistas, oriundos de famílias nobres e que muitas vezes defendiam os seus interesses familiares, os seus interesses políticos, a despeito dos interesses da Igreja. Todos os historiadores católicos reconhecem que foi um período complexo na história da Igreja. Ou seja, é como se a doutrina, a espiritualidade tivessem posto no segundo plano, em primeiro plano, outras questões. Essa história toda começou no início do século XVI, quando o Papa Júlio II e depois o seu sucessor, o Papa Leão X, estavam construindo a nova Basílica de São Pedro. No início do século XVI, a antiga Basílica de São Pedro, que foi totalmente demolida, dando lugar à nova Basílica de São Pedro, que é a que nós conhecemos hoje em dia. Os papas renascentistas tiveram, digamos, a iniciativa de construir uma basílica que realmente fosse a maior igreja do mundo, e isso custa muito caro. Então, Júlio II falou o seguinte: quem der uma esmola para a Basílica, construção da Basílica de São Pedro, cumpre aí a condição de uma indulgência para a sua alma. Só que, infelizmente, no tempo de Lutero, na Alemanha, o pregador da indulgência, que era um dominicano chamado John Tetzel, ele exagerou e, além do que, houve uma simonia. A simonia é compra de cargos sagrados por parte de um bispo ali da Alemanha. Essa terminologia, venda de indulgências, ela foi criada
pelos inimigos da igreja para poder deturpar um pouco aquilo que aconteceu. Não havia venda propriamente de indulgências. A diferença parece ser mínima, mas não é, porque venda é tabelada. Venda é quando você cria uma relação de produto e preço. Não existia essa relação. O que os papas da época fizeram foi conceder aos fiéis uma indulgência caso fizessem uma oferta para a construção da Basílica de São Pedro. E Tetzel foi preso, foi suspenso do sacerdócio, foi processado. Johann Tetzel começou a exagerar um pouco no fervor do pedido de ofertas. Então eles começaram a fazer o seguinte, a dizer, olha, se você fizer uma oferta, na hora que a moeda cair no fundo do cofre, a alma vai ser liberta do purgatório. É uma relação de causalidade simplesmente inexistente, porque toda indulgência pelos fiéis defuntos sempre é a modo de sufrágio. Mas se qualquer um procurar os documentos da igreja, jamais encontrarão algum documento mandando vender aquilo que Deus dá gratuitamente, que é a sua graça, o seu perdão, a glória do céu, a vida divina. É uma ideia pobre, chega a ser uma ideia burlesca do que é realmente uma indulgência e, desde logo, não é uma ideia que é a concepção católica acerca desse meio de salvação que a Igreja, como mediadora, como detentora das chaves do reino dos céus, oferece também aos fiéis para poderem alcançar a graça da santificação. O Lutero, que sabia que a igreja não aceitava a doutrina dele e que já estava inconformado com isso, ele escreveu 95 teses contra a doutrina católica e afixou na porta da igreja de Wittenberg. Inclusive, em 1518, o Papa Leão X intima Lutero a ir a Roma para conversar, debater sobre as questões, e Lutero se nega a ir. Então vemos aqui, podemos assim dizer, da parte de Lutero, a rebeldia do coração de Lutero, como eu disse. Então não parece que Lutero estivesse movido inicialmente por uma razão política, mas certamente os governantes se aproveitaram da sua teologia, das suas posturas, para se rebelar e se desligar da Igreja de Roma, aí sim, por interesses econômicos e políticos. Por exemplo, os elementos fundamentais da nossa fé, como o livre-arbítrio, o pecado original, a confissão, os sacramentos em geral, a graça, a contrição dos pecados, o purgatório e o primado do Papa. São esses pontos fundamentais que Lutero veio questionar. Interessante que a Santa Sé, das 95 teses de Lutero, aceita 54. Interessante isso. Veja como a igreja também ela é sábia e era aberta ao diálogo. Porém, rejeitou 41 dessas teses, que Lutero, por exemplo, ele aqui declara a necessidade da derrubada do direito exclusivo do Papa, por exemplo, em convocar os concílios, a distinção entre clero e laicato e o direito exclusivo da hierarquia, do magistério da igreja de interpretar as escrituras. São questões da nossa fé, da nossa tradição e do nosso magistério que Lutero questiona, principalmente o primado do Papa. Ele queimou em praça pública a bula papal do Papa Leão X, queimou o Código de Direito Canônico, então foi excomungado. Agora, o contexto histórico todo favoreceu a reforma protestante. A primeira crise que a igreja passou, né, foi o Papa ficar 70 anos na França, meio subjugado pelo rei francês, a partir de Felipe IV o Belo, lá na cidade de Avignon. E o Estado Pontifício na Itália abandonado. Foi uma coisa terrível. Santa Catarina de Sena e Santa Brígida das Suécia que conseguiram fazer o Papa Gregório XI voltar para Roma. Depois houve, pior ainda, 40 anos, que foi o chamado Cisma do Ocidente, que depois de 70 anos que o Papa voltou para Roma, nós chegamos a ter 3 papas ao mesmo tempo.
2 antipapas e um papa. Quer dizer, a igreja passou por uma crise tremenda. Resultado, a reforma foi ganhando força, Lutero foi se radicalizando e foi criando uma doutrina herética. Qual que é a base dessa doutrina herética? A base é a seguinte, é que nós só temos a Escritura como fonte de fé. E, portanto, o crente deve ler diretamente as Escrituras. O problema é que, eu já disse, as relações políticas, eclesiásticas da época eram muito complexas. Os príncipes alemães queriam se independentizar da igreja justamente para não terem que desembolsar taxas, ofertas para a construção da Basílica de São Pedro. Então, o protesto de Lutero se harmonizou com um certo ânimo de independência política que havia, então, naqueles estados antigos da Alemanha. Na briga de Lutero com o Papa, eles apoiaram Lutero. Por isso que Lutero se fortaleceu e acabou acontecendo a Reforma Protestante. Conflitos entre católicos e protestantes eclodem, marcando uma era de guerras religiosas que deixaram cicatrizes profundas na história europeia. A Igreja é acusada de afastamento dos ideais originais do Evangelho. Dito de outro modo, a querela das indulgências foi uma grande confusão, foi um quiprocó, por causa de excessos, exageros de ambos os lados e da radicalização crescente motivada por causas que transcendiam a teologia, que eram causas políticas, que na verdade foram a força propulsiva do movimento protestante. A igreja, como ensina a teologia, está sempre em reforma, né? A eclésia sempre reformanda, porque a igreja está sempre em processo de conversão. Mas os autênticos reformadores foram santos, aqueles que no seio da igreja, sem se rebelar contra elas, ajudaram a que ela se renovasse, a que ela se abrisse novamente à ação de Deus e vivesse esse processo de conversão. Os grandes reformadores são, portanto, os santos. O que Lutero fez não foi propriamente uma reforma, mas foi uma rebelião. E nessa rebelião, embora Lutero aparentemente estivesse motivado por razões teológicas, e aqui a gente não pode entrar na consciência de Lutero para julgar, porque a gente pode cair no juízo temerário, né? A gente fala aqui dos fatos externos. E a partir do Concílio de Trento, então, os pregadores católicos de várias ordens e congregações religiosas, muitos santos da igreja, passaram então a ensinar claramente esta doutrina das indulgências, e isso chegou até nós. O catecismo atrela as indulgências à comunhão dos santos. A vida de cada um dos filhos de Deus se acha unida por um admirável laço em Cristo e por Cristo, com a vida de todos os outros irmãos cristãos na unidade sobrenatural do corpo místico de Cristo, como uma única pessoa mística. A indulgência não é um atalho para o céu, mas um caminho para a conversão e para o crescimento espiritual. A Igreja, como dispensadora da graça, tesoureira dos méritos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo, distribui e aplica seus méritos para comutar a pena temporal devida pelo pecado. Então, o purgatório é um estado de vida, né, depois da morte, onde a alma pode se purificar. O purgatório é uma grande demonstração da misericórdia de Deus, que nos ama tanto, nos quer tão bem, que nos dá essa possibilidade de purificar os nossos pecados, antes de entrarmos definitivamente na presença de Deus no céu. Eu quero citar o parágrafo 1031 do Catecismo da Igreja, que nos diz assim: a Igreja chama purgatório a esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativamente ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença e Trento. A tradição da Igreja refere-se também a certos textos na Escritura, fala de um fogo purificador. Me parece muito significativa a parábola
que Jesus conta no capítulo 12 de São Lucas, quando ele fala sobre o servo que não faz aquilo que ele quer. Ele diz, quando o Senhor voltar, ele o partirá ao meio. E aí ele coloca aqueles servos que sabiam do que o Senhor queria, mas não fizeram, serão chicoteados muitas vezes. E aqueles que não sabiam que o Senhor queria e não fizeram a sua vontade, serão chicoteados poucas vezes. Ou seja, ele fala de duas penas alternativas à pena eterna, que ele descreveu quando ele diz que o primeiro servo, aquele que agrediu os demais servos, será partido ao meio. Portanto, a doutrina do purgatório, de algum modo, está implícita nas Sagradas Escrituras. A Igreja o que fez foi, depois, elaborá-la melhor a partir da própria prática dos cristãos nos primeiros séculos, que oravam pelos mortos durante a Santa Missa. Bem, o purgatório não durará para sempre, porque quando alguém paga por tudo, então terá a visão direta e plena de Deus. Mas o purgatório já é um aspecto positivo, porque a alma, nós as chamamos de almas santas do purgatório, porque isso significa que elas já foram salvas, portanto, elas já estão no horizonte da bem-aventurança, da alegria eterna. Quando nós pensamos na doutrina do purgatório, nós somos levados a pensar no quê? Na questão da pena temporal. Então, quer dizer, se eu morro com penas temporais, não expiadas, não apagadas, eu vou para o purgatório. Temos que entender que o pecado, ele fere a majestade infinita de Deus. Porque a majestade de Deus não é como a majestade de uma pessoa humana. Por mais importante que ela seja aqui na face da terra, ela é uma pessoa humana. Então, uma ofensa a uma pessoa humana, por mais nobre que ela seja, é uma ofensa, vamos dizer assim, humana finita. Então, é muito importante que nós entendamos teologicamente isso bem, porque nós vivemos numa sociedade que tem muita influência espírita. Então, alguns católicos podem ter uma visão do purgatório e das indulgências, da oração pelos mortos, como se fosse uma invocação, como se fosse uma comunicação direta entre os vivos e os mortos. Esta comunicação direta não existe. O nosso catecismo explica que a indulgência, exatamente, é o cancelamento dessa pena temporal que nós teríamos que pagar no purgatório. Não é? Então, a indulgência, ela pode ser cumprida na terra, né? Para já evitar as penas do purgatório. Isto é, a pessoa inteira deve estar envolvida, todo o nosso coração diante do Senhor e responder a um caminho de conversão. Então, isso é algo maravilhoso que nos deixa maravilhados. Mas devemos pensar na morte durante a vida, porque a morte pode chegar de repente. Geralmente assusta todo mundo, simplesmente porque a pessoa está tão apegada à vida neste mundo que ela assusta e causa horror. Mas o verdadeiro medo da morte não reside tanto no fato de ela ser inevitável, mas sim no fato de que a morte traz consigo o julgamento. Mas se eu tiver a graça, por exemplo, de receber os sacramentos antes de morrer, e hoje em dia os sacerdotes têm essa possibilidade, o próprio ritual da unção dos enfermos prevê isso, que um sacerdote ele pode conceder a indulgência plenária a uma pessoa que esteja em risco de morte. Então o sacerdote administra os sacramentos e concede a indulgência plenária. O que vai acontecer? Quem tiver essa graça, significa o quê? Que além de você receber o perdão dos pecados, o conforto dos sacramentos, todas as penas temporais da sua vida foram apagadas. O que acontece? As almas que estão no purgatório, e nós não sabemos quem está ou não está, nós oferecemos as indulgências a modo de sufrágio. Ou seja, ao invés de nós querermos utilizar a indulgência para nós as entregamos a Deus para que aplique essas indulgências a eles. Porém,
Isso depende do que Deus quer. Hoje em dia a igreja tem um manual das indulgências que é bem simples. Tem lá todas as orações e tem lá se essas orações concedem indulgência parcial ou plenária. Hoje em dia é bem simplificado. E dependendo da obra, a obra de caridade ou daquilo, dos meios para lucrar a indulgência, ela pode ser parcial ou plenária. Tanto que nos jubileus que nós temos, normalmente, e outra coisa importante, somente o Papa que pode estabelecer a indulgência. Por exemplo, nos jubileus que nós temos, somente ele pode determinar um modo, por exemplo, de adquirir a indulgência. Porém, o Papa Paulo VI, nesse documento que eu citei, ele nos apresenta diversos modos de se adquirir as indulgências. São 70. Veja, temos muitos modos e maneiras de lucrar a indulgência, como eu disse, a partir da boa Mãe Igreja que nos concede. A indulgência obtém-se mediante a Igreja, que, em virtude do poder de ligar e desligar que lhe foi concedido por Jesus Cristo, intervém em favor de um cristão e lhe abre os tesouros dos méritos de Cristo e dos santos, para obter do Pai das Misericórdias o perdão das penas temporais devidas pelos seus pecados. É assim que a Igreja não quer somente vir em ajuda deste cristão, mas também incitá-lo a obras de piedade, penitência e caridade. A indulgência ela já é uma graça que exige o quê? Cooperação, merecimento. A pessoa tem de querer. E é uma maneira catequética até que a igreja tem de levar a pessoa a ter uma consciência do perdão e da misericórdia de Deus. Eu errei não é um processo automático, não é algo mágico, mas devo estar consciente de que devo caminhar, de que devo retornar à casa do Pai. E esse retorno já é também uma penitência. É um caminho de conversão que começo a percorrer por ser acolhido, para ser perdoado pelo Senhor. Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Jesus nos ensina que é necessário que o nosso relacionamento com Deus seja profundo e assim estaremos unidos a Ele, o nosso fim último. Bom, na verdade são precisos 4 atividades. Uma confissão bem feita, uma comunhão para cada indulgência, rezar pelo Papa em cada indulgência, no mínimo um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. E 4, cumprir essa 4ª condição. Esta 4ª condição pode ser, então, as 4 que eu coloquei. Um terço, né? A oração do terço, ou então meia hora de leitura bíblica meditada, ou meia hora de adoração ao Santíssimo, ou via sacra. Veja, para lucrar uma indulgência, meus irmãos, é preciso rezar, é preciso trazer dentro de si o desejo profundo de conversão pessoal. E por isso podemos dizer que a indulgência não se trata mecanicamente ou friamente de uma troca de moeda. Se tivermos de sofrer no purgatório, será simplesmente por culpa nossa, pois as indulgências plenárias e as obras e orações estão à disposição de serem cumpridas aqui nesta vida e só não as fazemos por preguiça espiritual ou por dúvida quanto a esse rico tesouro da Igreja. Para alcançar o perdão e a misericórdia de Deus é preciso um movimento, é preciso uma conversão, é preciso colocar a minha vida em ordem para imitar a vida de Cristo. A indulgência pode se ganhar uma vez por dia. Entende? Então você pode, uma vez por dia, o ano inteiro, você pode oferecer indulgência por uma alma do purgatório. Né? Isto é a indulgência plenária, aquela indulgência que liberta a alma de todas as penas. Né? Existe também a indulgência parcial. O que é a indulgência parcial? É você oferecer pela alma do purgatório algum sacrifício, algum você faz, alguma oração, e que desconta uma parte das penas dela. Entende? A igreja não permite que outro fiel alcance a indulgência para uma pessoa viva, justamente por essa questão, né, que é catequética também. Ou seja, você quer a indulgência? Sim, eu quero. Mas você quer se confessar? Não, eu não quero.
Então, para levar a pessoa a uma consciência de que é necessário que ela mesma, livremente, coloque a sua vida em ordem, se confesse, se lave no sangue de Cristo, deixando os seus pecados para trás, mude de vida, se converta, busque, abrace as coisas de Deus. Então, a igreja não permite que uma pessoa alcance a indulgência para outra pessoa viva. A pessoa tem que colaborar, a pessoa tem que querer, a pessoa tem de se converter. Certo? Então, existe toda uma pedagogia até pastoral em tudo isso. As indulgências gradualmente nos treinam na virtude e na disciplina. Elas nos ajudam a dar as costas para o pecado e a nos voltar a Deus e ao próximo. A nossa oração por eles no purgatório pode não somente ajudá-los, mas também torna eficaz a sua intercessão por nós. A oração pelas almas do purgatório realmente é muito importante. Porém, ela sempre é condicionada à vontade de Deus. Existem almas que ficarão no purgatório até o fim do mundo. Outras que passam no purgatório por um período menor. Tudo isso nós fazemos oferecendo a Deus as orações, as indulgências e as missas, etc., por elas. Se nós pegarmos ali o 2 Macabeus, nesse referente aqui, capítulo 12, vemos aquele momento em que, após ali o massacre, muitos daqueles que até seguiam a Deus foram encontrados com alguns colares ali identificados como sinais pagãos. Mas esta oração oferecida em expiação desses mortos era para justamente isso, purificar aqueles mortos daquele pecado. Mas aí vem a grande questão, muita gente pode se perguntar, mas e se eu oferecer todos estes atos para alcançar a indulgência a Jesus? Eu recebo a indulgência e ofereço para meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô, e estas pessoas já estejam no céu. Então, eu perdi a indulgência? Eu ofereci a indulgência para alguém que já não está mais no purgatório. E aí? Acontece que se você oferecer nominalmente a indulgência que você obteve por um falecido que já esteja no céu, ele já não precisa mais da indulgência. Para onde vai esta indulgência? Para o tesouro da igreja. E o que é o tesouro da igreja? É a reunião de todos os merecimentos e de todas as boas obras de Cristo e de todos os santos. No tesouro da igreja está todo o merecimento da redenção. É o que a carta aos Hebreus diz acerca da nuvem de testemunhas. São os santos que estão nos céus, essa nuvem de testemunhas que está vendo a nossa luta, o nosso combate. Então eles intercedem por nós, vendo-nos no Verbo eterno, que eles contemplam diretamente no céu. As almas do purgatório não contemplam a Deus. Elas intercedem por nós de maneira genérica, ou seja, por todos aqueles que aqui estão. Então, por exemplo, uma mãe que esteja no purgatório reza pelos seus filhos, mas não vê os seus filhos, não pode se comunicar com os seus filhos. Antigamente, até é bom lembrar isso, que o pessoal mais antigo lembra, que antigamente a igreja colocava assim, quem fizer tal coisa lucra 300 dias de indulgência. Isso existiu até o Concílio Vaticano II. No Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI, que fez a Constituição Apostólica sobre as indulgências, em 1967, ele aboliu essa quantificação da indulgência. Ele disse, não, agora só tem indulgência parcial ou plenária. Ou liberta parte das penas ou libera todas as penas da alma. O que eu coloquei é para libertar todas as penas, é a indulgência plenária. Pois os fiéis, quando se empenham em ganhar as indulgências, compreendem que por suas próprias forças não podem expiar o prejuízo que se infligiram a si mesmos e a toda a comunidade. E por isso são excitados a uma salutar humildade. As indulgências são e é o grande tesouro que a Igreja possui
E este tesouro da Igreja são os méritos, é claro, da paixão, os méritos infinitos da paixão do Senhor, da morte, da ressurreição do Senhor e também as orações e os méritos de todos os santos. E isso é indulgência. Sacramentos são meios que nosso Senhor nos deixou como modo de se viver essa vida sobrenatural da graça, crescer na graça, crescer no processo de conversão. Veja, a pena temporal devida ao pecado que já foi perdoado na confissão, a pena temporal pode ser cumprida de duas maneiras, ou aqui nesta vida ou no purgatório. Aqui nesta vida, tudo que a gente fizer de bom conta como que desconta, vamos dizer assim, né, das penas que teria que cumprir no purgatório. À medida que desenvolvemos bons hábitos como a oração, a caridade, focamos mais no amor a Deus e ao próximo, que são sinais de conversão. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares da terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então é como se a igreja tivesse assim, um depósito de méritos que a igreja, pelo Papa, tem ao poder de aplicar. Por isso que só o Papa pode estabelecer indulgências, baseado naquilo que Cristo falou para o Papa, que você ligar na terra, eu ligo no céu. Então o Papa tem esse poder de aplicar as almas dentro de determinadas condições que nós já colocamos aqui, a aplicação dos méritos de Cristo, que são infinitos, os méritos também de Nossa Senhora, dos santos, pelas almas. Se você não tiver um arrependimento perfeito, não adianta. E esse arrependimento perfeito é muito difícil de conseguir. Nós temos que pedir muito a Deus para termos um arrependimento assim fervoroso, radical, que queime mesmo as nódoas do pecado. Santa Catarina de Gênova dizia que para receber uma indulgência é tão difícil quanto sair do purgatório. Sabemos haver almas que sofrem no purgatório, mas a Igreja nos oferece as indulgências como meio valioso de livrar este sofrimento, tanto para estas almas que já estão no purgatório, como para nós mesmos. É claro que é difícil a gente explicar isso. Minha alma sofre por quê? Porque ela sabe que ela não pode ainda ir para Deus por culpa dela, pelos pecados que ela cometeu. E que ela precisa se purificar. E que a justiça divina exige essa purificação. Não é maldade de Deus, é justiça. A mensagem da Igreja, desde os seus primórdios, vai sempre desafiar aquilo que o mundo prega. Não é à toa que São João da Cruz, ao enumerar os 3 inimigos da Igreja, e o Catecismo recolhe isso também na sua doutrina, diz que os 3 inimigos da nossa fé, os 3 inimigos do homem, portanto da Igreja, são o demônio, o nosso homem velho e o mundo. Olha, a Igreja segue a lei de Cristo e segue de maneira exata e não muda a lei de Cristo, porque a lei de Cristo é uma lei perfeita, né? É uma lei que foi dada por Deus e o mundo não se conforma com isso. O mundo quer que a Igreja aceite o aborto, o mundo quer que a Igreja aceite o divórcio, o mundo quer que a Igreja aceite casamento de pessoas do mesmo sexo, o mundo quer que a Igreja aceite ideologia de gênero, e a Igreja não vai aceitar. A Igreja diz que nós temos que buscar o conhecimento da fé e que nós precisamos transformar esse conhecimento numa comunhão de amor com Deus. Portanto, procurem conhecer cada vez mais o catecismo da Igreja Católica, a doutrina dos papas, aquilo que eles nos ensinam, especialmente a doutrina dos santos, a doutrina tradicional da Igreja. Então hoje não é desculpa para nós, porque temos, podemos dizer assim, um arsenal, tantas coisas hoje, graças a Deus, escritas, gravadas. Hoje temos as mídias, temos fácil acesso. Cabe a nós o interesse de sairmos do nosso comodismo,
do lugar em que estamos, que muitas vezes conformados. Não. Para amar a nossa igreja, a nossa fé, é preciso conhecê-la. Então, é essa mensagem que eu deixo. As indulgências, como vimos ao longo desta explanação, são como ferramentas bastante úteis para nos ajudar a corresponder à graça de Deus. Ademais, mesmo com as garantias do amor de Deus, ainda somos fracos diante do grande peso do pecado. Neste cenário, Deus, rico em misericórdia, nos concede por meio da Igreja, que ocupa uma posição transversal entre o céu e a terra, a comunhão dos santos. Se bem empregadas, as indulgências são os meios propícios para a graça de Deus. Tornamo-nos mais próximos da santidade e, portanto, ao amor a Deus e ao próximo, numa profunda atração a Jesus Cristo. Não é algo que merecemos, é algo que nos é dado pelo Senhor através da Igreja, é claro. E então aqui, esta também é uma das manifestações desta comunhão dos santos. Portanto, a grande mensagem que eu gostaria de deixar aqui é pedir de que cada um de nós nos empenhássemos para estudar, para crescer em intimidade com Deus, usando não só o nosso coração, mas também a nossa razão, a nossa cabeça. Não precisamos deixá-la de lado para entrar na igreja, né? Quanto mais a gente conhecer a nossa fé, mais a gente vai se maravilhar e agradecer a Deus por essa grande realidade. Obrigado, Senhor, por ser católico. Pedindo ao Senhor a graça de que nós possamos viver essa fé e testemunhá-la para esse mundo tão sedento de Deus. Vamos pedir que Ele nos abençoe a cada um de nós e nos ajude com o dom da sua graça a correspondermos com fidelidade a tudo aquilo que Ele espera de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.